aplauso ao Senhor Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Pega a sua Bíblia comigo aí, por favor, aonde você está. Eu hoje estou com as duas. Eu estou com a minha Bíblia convencional e estou também com o meu dispositivo, meu aparelho celular. Se você vai usar o celular como Bíblia, sem problema nenhum. Um pedido, uma exigência apenas. Coloque agora no silencioso para não acontecer de ninguém ligar para você logo agora. Também quero pedir para que a partir de agora você não se movimente mais. Resista à tentação de levantar, de tomar água, de ir no banheiro, de conversar com pessoas. Resista. Agora você não pode dar as costas para a palavra. Olha para mim. É muito chato quando você está conversando com alguém, e eu tenho certeza que você não quer isso. Você está conversando com alguém, falando uma coisa com alguém, e esse alguém simplesmente levanta e dá as costas para você. Você gosta disso? Gosta disso ou não? Gosta ou não gosta? Você está conversando com uma pessoa, de repente do nada assim, você está falando com ela, ela levanta, dá as costas para você e sai andando. Você gosta disso? Você vai fazer isso com a palavra de Deus? Não, não faça isso com a palavra de Deus. Não dá as costas para a palavra de Deus. Ah, pastor, mas é rapidinho, só vou ali tomar água. Resista. Resista à tentação de tomar água, de usar o banheiro. Agora não. Agora é hora de você colocar toda a sua mente, toda a sua fé, toda a sua concentração em se alimentar da palavra que o Senhor tem para a sua vida. Diga glória a Deus. Levanta a sua Bíblia, o que você vai usar, levanta para o céu. Quero ver bem alto. Quero ver bem alto. Repita comigo assim: Senhor Jesus. Não, gente, eu não aceito assim mais alto. Diga: Senhor Jesus, esta é a tua palavra. Diga: ela é para mim e eu a recebo de bom coração. Eu a recebo de espírito aberto, de coração puro. E agora toda resistência, todo impedimento, todo embaraço do inimigo seja destruído, seja arrancado da minha vida e do meu caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém. Levanta a cabeça, olhe para mim. Hoje à noite eu quero compartilhar com você sobre o propósito eterno de Deus. Você pode repetir comigo em voz alta? O propósito eterno de Deus. Tem uma palavra que eu falo aqui no prédio da igreja, que eu tenho certeza que você já me ouviu, não é a primeira vez, e certamente não será a última que você me ouvirá dizendo. E eu não tenho vergonha nenhuma de repetir esta mesma palavra quantas vezes for necessário, porque uma verdade, quando ela é afirmada várias e várias e várias vezes, ela não perde a sua força. Pelo contrário, ela se fortalece, ela pega raízes mais profundas dentro da nossa vida. Você crê nisso? Fala glória a Deus. E eu sempre tenho dito para os irmãos aqui, que o Deus a quem nós servimos, Ele não trabalha com acaso. O nosso Deus trabalha com propósitos. Nosso Deus, Ele não é como o homem. Às vezes a gente faz coisas assim, porque dá na cabeça. Fala assim: quer saber? Eu acho que eu vou fazer tal coisa. Você vai lá e faz. Deus não é como o homem. Deus Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele faz coisas que são eternas. Tudo que o Senhor faz é para sempre. E Ele não faz as coisas porque dá na telha dele de fazer, porque sentiu vontade de fazer assim do nada, de repente. Mas Ele faz as coisas para cumprir um propósito. E não é um propósito passageiro, é um propósito eterno na nossa vida. O nosso Deus é para sempre. Ele não tem começo e Ele não tem fim. Ele é eterno. E as coisas que Deus faz, o propósito de Deus na terra também, Ele é eterno. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre.
A palavra do Senhor, ela nos diz que Ele é aquele que estava no princípio de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Alfa e o Ômega. As coisas começam por Ele e as coisas também terminam com Ele. Olha para cá, irmãos, diga glória a Deus. E esse Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Não, eu vou falar para o lado de cá, que eu acho que alguém aqui vai crer mais do que para o lado de cá. Eu quero dizer para alguém aqui desse lado, que Deus tem um propósito eterno para a sua vida. Deus tem um propósito eterno para você, irmã. Deus tem um propósito eterno para você, irmão. Celebre por isso no nome do Senhor Jesus. Projeta para mim, por gentileza, Gênesis, capítulo de número 3, e o verso de número 8. O que diz? E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Levanta a sua cabeça, olhe para cá. O primeiro propósito eterno de Deus que eu quero compartilhar com você, o que faz parte do propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, independente da sua idade, da sua condição profissional, situação financeira, independente de qualquer coisa que você possa estar vivendo ou enfrentando, o propósito de Deus é o mesmo para cada pessoa que aqui está. Independente do que você viveu até hoje, das coisas que você já experimentou, Deus tem um propósito para todos nós. Qual é? O primeiro propósito de Deus é o propósito da comunhão. Deus sempre quis que o homem tivesse comunhão com Ele. Fala comigo, comunhão com Deus. Vamos lá, diga, comunhão com Deus. Mais uma vez, bem alto. Qual é o primeiro propósito de Deus para a nossa vida? Comunhão. Deus nunca quis estar longe do homem. E Deus nunca quis que o homem estivesse longe dele. Pelo contrário, Deus sempre quis que o homem andasse em comunhão. Fala mais alto comigo, comunhão. Mais forte, diga. Comunhão. Deus sempre quis que o homem tivesse com Ele um relacionamento de intimidade. Comunhão. Na Bíblia Sagrada, nós vemos diversas pessoas que tiveram esse privilégio, tiveram essa graça de ter essa comunhão, ter esse relacionamento de intimidade, esse relacionamento tão próximo com Deus. Projeta para mim Gênesis capítulo 5, verso 24. Olha só o que diz. Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Olha que experiência linda nós vemos na vida desse homem chamado Enoque. A palavra do Senhor diz que Enoque fez o quê? Enoque fez o quê? Vamos, gente, Enoque fez o quê? Abre a boca santa. Enoque fez o quê? Mas pastor, por que o senhor fica pedindo para a gente repetir a coisa na mesma hora? Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é quando você fala. Quando você fala, você não esquece. Enoque fez o quê? Enoque fez o quê? Enoque andou com Deus. Enoque desenvolveu esse relacionamento de comunhão, de intimidade com Deus de uma forma tão linda, tão tremenda. Enoque andou com Deus. Aí chegou um dia que Enoque simplesmente sumiu. Enoque desapareceu, porque Deus o arrebatou, porque Deus o tomou para si. Nessa noite eu quero dizer para alguém aqui neste lugar, que quando você escolhe andar com Deus, quando você determina no seu coração de buscar intimidade com Deus, de andar na presença de Deus, de estar próximo com Deus, quem anda com Deus fica invisível para os problemas. O diabo te procura, mas ele não te encontra. A crise te procura, mas ela não te acha. A doença te procura, mas ela não te vê. Por quê? Porque você está andando com Deus. Enoque andou com Deus e de repente Enoque desapareceu. Enoque não, cadê ele? O diabo fica procurando aquelas pessoas que estão andando com Deus. Ele vai na sua casa, ele vai no seu trabalho, ele vai no seu carro, ele vai por onde você passa, e ele fica te procurando de madrugada, de manhã, de noite, mas ele não te encontra. Sabe por quê?
Porque quem está andando em comunhão com Deus, fica mais parecido com Deus. Quando a gente caminha com Deus, quanto mais próximo de Deus você fica, irmã, mais parecida com Ele você se torna. Quanto mais próximo de Deus, ou alguém dá glória a Deus aqui nessa noite, quando você começa a andar com Deus, mais parecido com Ele você vai ficando. Aí a santidade de Deus, ela começa a passar para você. Aí a vida de Deus começa a passar para você. Aí a graça que está em Deus começa a vir para você. Aí a coragem que está em Deus começa a vir para você. Aí a unção, cadê alguém para dar glória a Deus? Cadê alguém que vai andar com Deus aqui? Enoque andou com Deus e um dia simplesmente ninguém mais o viu. Cadê ele? Cadê ela? O diabo procurou, não achou. A crise procurou, não achou. O desemprego procurou, não achou. O câncer procurou, não achou. A raiva procurou, mas não achou. O desespero procurou, mas não achou. A depressão te procurou, mas não te achou. Por quê? Porque Deus arrebatou. Porque Deus trouxe para perto dele. Deus nunca quis que a gente ficasse longe dele. Projeta para mim Números 12, versos 7 e 8, olha lá na tela, Números 12, 7 e 8, o que diz? Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele claramente, e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Moisés foi um outro, que desenvolveu, que buscou, que teve fome, que teve sede, que teve desejo pela presença de Deus, pela glória de Deus, pela comunhão com Deus. E olha o que Deus fala acerca dele. Deus fala assim: com o meu servo Moisés, eu falo face a face, boca a boca. Com as outras pessoas eu tenho que falar de uma outra maneira, porque elas não vão entender, porque elas não conhecem. Olha para mim, presta atenção. Já percebeu como é assim? Conosco também? Às vezes, no culto é assim. Às vezes você vê que tem pessoas que elas estão ouvindo a voz de Deus. Eu estou falando uma mesma coisa. Todo mundo está ouvindo o mesmo som que está saindo desse microfone. Mas parece que tem uns que estão ouvindo e estão tendo uma clareza tão grande, e tem outros que estão assim, ó, olhando no telefone, fazendo outra coisa, mexendo com o WhatsApp. E Deus está falando: com Moisés eu falo face a face. Os outros eu falo, mas eles até não entendem direito. Mas com Moisés não. Moisés é claramente. Com os outros eu falo por enigmas. Jesus, ele falava muito por parábolas, para que as pessoas pudessem compreender a pregação. O que é parábola, pastor? É quando você conta uma história com exemplos. A gente fala isso muito, a pastora Ronimar, as líderes da Kids faz muito isso. Vai ensinar um preceito bíblico, um princípio bíblico, usa uma historinha, um personagem, um exemplo. Fica mais fácil das crianças entenderem. E às vezes também nós aqui, e até o Senhor Jesus fez isso. Ele falava por parábolas, ele tinha que contar uma história grande para ensinar um princípio, um valor espiritual. Mas aqui Deus está falando: Moisés não precisa de nada disso, porque Moisés tem comunhão comigo. Moisés tem comunhão comigo. Com ele eu falo olhando nos olhos, face a face, boca a boca. Por quê? Porque Moisés não tinha medo de subir no altar do Senhor, de subir no monte de Deus. Quando ele encontrou aquele dia, aquela sarça, aquela árvore que estava pegando fogo e não se consumia, a árvore estava em chamas, mas ela não se destruía. Ele se sentiu atraído para aquela glória. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós vemos o céu abrir, nós vemos a árvore pegar fogo, mas ao invés de nós sentirmos desejo de entrar na presença do Eterno, nós queremos mais afastar e cuidar da nossa própria vida e preocupar com as outras coisas e saber que hora que o culto vai acabar, porque eu ainda vou assistir filme, porque eu ainda vou no mercado, porque eu ainda vou no shopping, porque eu vou fazer isso e aquilo outro. Com Moisés não. Moisés vê a minha glória e ele é atraído para ela. Por quê?
Porque comunhão é o propósito eterno de Deus. Fala glória a Deus. Fala glória a Deus. Volta lá, Gênesis, capítulo 3, verso 8. Deus criou Adão e Eva. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E um dia Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E da costela do homem, Deus o coloca num profundo sono, e da sua costela ele forma a sua adjutora fiel, sua companheira idônea. E agora Deus chama o homem em sua presença e diz: crescei, multiplicai, enchei a terra. Deus falava com o homem todos os dias. Olha para cá. Deus todos os dias, olha que palavra linda aquela ali, ó. À tardinha, fala comigo, à tardinha. Olha para cá. É aquela hora que às vezes as pessoas, muitas vezes, estão mais cansadas. É essa tardinha. Porque a gente passou o dia inteiro com a cabeça tão cheia de coisas, e a hora que Deus está chamando a gente para comunhão, eu estou tão cansado. Às vezes a gente passa o nosso dia inteiro com a nossa cabeça ocupada com problema, com cobrir cheque, com pagar conta, com um fornecedor, com isso e aquilo, com filho, com escola, com trabalho, com tantas coisas. E Deus está dizendo para você: está chegando a hora da comunhão, mas a gente está tão cansado na hora da comunhão. Olha para cá. Fala comigo, à tardinha. Todos os dias, que horas? Que horas? À tardinha. Olha que privilégio de Adão e Eva. Deus descia. Deus descia do céu. E Deus chamava Adão e Eva para a comunhão, para a intimidade, para estar na presença dele. Até que chegou esse dia aqui, ó. O dia em que Adão e Eva pecaram. O dia em que Adão e Eva fizeram aquilo que Deus não havia mandado que eles fizessem. O dia que Adão e Eva desobedeceram. O dia que Adão e Eva pecaram, eles perderam a comunhão com Deus. Eles perderam esse desejo, essa fome, essa vontade, essa necessidade de estar com Deus. E aí chegou esse dia, e Deus desceu do céu. E Deus fez como fazia todos os dias, ele andava pelo meio do jardim. Que horas? Que horas? Que pena que você não crê nessa palavra, porque nem se pronunciar você consegue. Que horas? À tardinha. Deus desce, e agora os passos de Deus são ouvidos por Adão e Eva. Tá, tá. Adão e Eva agora estão ouvindo os passos de Deus. Deus passeando pelo jardim. Mas até o dia anterior, até o dia de ontem desse dia aí, quando eles ouviam o passo de Deus, Adão e Eva diziam: Deus está chegando, vamos ao encontro dele. É assim com a gente. Vem a segunda-feira, vem a terça-feira de tarde. Quando começa a quarta-feira, é o dia do RCE, é a reunião de recarga, é a reunião do avivamento, é a reunião para ser cheio. Eu estou ouvindo o passo de Deus, eu quero ir para lá, eu quero ir para o lugar da comunhão, eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar com os meus irmãos, eu quero desfrutar de intimidade com Deus, eu estou ouvindo os passos de Deus, está chegando a hora de encontrar com Deus, eu tenho o desejo de estar com Ele, eu quero estar em comunhão com Ele. Vem quinta-feira, vem sexta-feira, aí quando chega sábado, eu estou ouvindo o passo de Deus, Deus está chegando, Deus está me chamando para comunhão, é dia de domingo, está chegando, é o culto de celebração, está chegando, agora não é hora de ir para outro lugar, agora é hora, eu já estou ouvindo os passos de Deus, Deus está chegando, e eu quero encontrar com Ele, no lugar da comunhão. Mas nesse dia aqui foi diferente.
quando o pecado entrou no coração de Adão e Eva, quando eles foram contaminados pelo pecado, porque Deus fez o homem puro, Deus fez o homem santo, fala glória a Deus. Mas agora o homem peca contra Deus, e agora ele ouve o mesmo passo. Eva ouve o mesmo passo que ela ouvia todo dia, mas agora apareceu de uma forma diferente. Agora, para Adão e Eva, eles não ouviam mais os passos de Deus como um convite para a comunhão, mas agora, quando eles ouviram o passo de Deus passeando pelo jardim, eles começaram a dizer: vamos esconder, porque nós não temos direito de estar em comunhão com Deus, nós não temos direito. Agora, quando eles ouviram o passo de Deus, agora para eles era um passo de julgamento. Lá vem o juiz que vem nos julgar por causa do erro que nós cometemos. E é assim com a gente, sabia? Por que muitas pessoas, olha para cá, por que muitas pessoas se afastam da casa de Deus, da comunhão com os irmãos, da presença do Senhor? Porque ela sabe que quando ela sentar nessa cadeira, ela vai ouvir a mesma palavra que todo mundo ouve, mas no ouvido dela vai soar como condenação. E elas preferem se afastar da comunhão, mas não se afastam do pecado. Elas preferem ficar longe de Deus. Elas preferem fazer como Adão e Eva, que tentaram se esconder de Deus. Quando eles ouviram o passo de Deus passeando no jardim, Deus queria, olha para cá, Deus sabia que o homem tinha feito. Deus sabia o que Eva tinha feito. Mas ainda assim Deus desceu para ter comunhão com eles. Deus sabe de todas as coisas que eu e você fazemos, mas o propósito eterno de Deus é ter-nos próximos dEle. Nessa noite, irmão e irmã, se tem alguma coisa que você sente que te afasta, que te impede da comunhão, se afaste disso e venha para a glória de Deus. Quanto mais nós andamos em comunhão com Deus, mas para andar em comunhão com Deus, tem que afastar do pecado, tem que viver em santidade, tem que viver para o Senhor, tem que dizer não para o mundo, tem que dizer não para a carne, tem que dizer não para os prazeres desta vida e dizer sim para o Senhor. É para mim. O primeiro propósito eterno de Deus qual é? Comunhão. O segundo propósito eterno de Deus qual é? João 3,16. Projeta para mim. O segundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo propósito eterno de Deus não passou, não mudou, é para sempre. É o propósito de salvação. Qual é o segundo? Qual é o segundo? Não estou ouvindo a sua voz. Qual é o segundo? Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Deus não quer que nenhuma pessoa morra e vá para o inferno. Deus não quer que nenhuma pessoa... Presta atenção nisso, irmão e irmã. Deus não quer que nenhuma pessoa tenha o seu nome fora do livro da vida. Deus deseja salvar. Oh, alguém fala glória a Deus. Olha para cá. Nós precisamos, irmãos, valorizar mais a salvação. Às vezes... E eu não estou falando isso de forma negativa não, irmão, estou falando porque eu te amo e quero ver você cada dia mais abençoado. Às vezes nós damos muito valor às coisas que Deus faz, às bênçãos que Ele nos dá, mas muitas vezes nós não paramos para prestar muita atenção na nossa salvação. Às vezes nós não valorizamos tanto a nossa salvação. O homem cai, o homem peca, mas o propósito eterno de Deus sempre foi salvar o homem. Salvou você, não salvou? Salvou você, não salvou? Quem aqui foi salvo pelo Senhor, diga glória a Deus.
E durante toda a Bíblia, toda a história bíblica, toda a palavra de Deus, nós vamos ver Deus estabelecendo, Deus utilizando, reafirmando o mesmo propósito. Deus olha do céu e a terra e não vê nenhum justo. Ele levanta um homem chamado Noé. Para fazer o quê? Para dizer para as pessoas, Deus quer salvar. A destruição está vindo. Deus quer salvar. O dilúvio está chegando. Mas vocês não precisam afogar. Me ajuda a construir a arca. Entra na arca comigo. Tem salvação para vocês aqui. O mundo lá fora, irmãos, está prestes a um grande dilúvio. E eu não estou falando de um dilúvio de chuvas como foi nos tempos de Noé, porque Deus falou que a terra não seria mais destruída desta maneira. Mas há um grande dilúvio de frieza, de indiferença, de dureza de coração. Quantas pessoas estão debaixo de um dilúvio de pecado, estão pecando, sabem que estão fazendo a coisa errada, sabem que estão fazendo o que não aprova o coração, o que não agrada o coração de Deus, mas continuam repetindo e fazendo